você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará neste ano ainda na sua vida. 2,5, a sua caravana, a sua congregação vão pegar fogo. 2,75, Ariquemes será conhecido como terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, quem encontrou, diga amém. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Quem crê no texto, diga amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, na arquibancada, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui? Então vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te adoramos. Mais uma vez entramos na sua presença e imploramos a sua misericórdia. E acreditamos que dentro de alguns minutos, que o centro desta praça pública ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Ariquemes, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, toma ela nas suas mãos, mas faz isso agora. Agora, meu Senhor, invade esta arena e mostra que a sua presença está conosco. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, dando um grito de glória a Deus, daquele que tamanho, como só os irmãos de Rondônia sabem fazer. Glórias a Deus. Antes de pregar, eu preciso da atenção de todos. Não estamos no nosso ambiente costumeiro. Não estamos na nossa redoma espiritual. Estamos no centro da cidade. Estamos na praça pública. Não há um teto que nos separa do céu e não há paredes que nos protejam. Isso aqui era para ser uma igreja, mas se você olhar do seu lado, você vai ver pessoas que não param de andar, que não param de comer, que não param de namorar. Eu estava aqui atrás observando pessoas trocando beijos, abraços. Eu sei que aqui, embora não tenha nome de igreja, mas quem aqui está reunido é a igreja do Senhor Jesus. Pode ser o melhor pregador do mundo, o cantor mais ungido do mundo, se não houver reverência no lugar,
o Senhor não opera. Ele disse: qualquer um pode chegar perto de mim, mas ao se aproximar, tire as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Tem alguém que acredita no que eu estou falando aqui? Eu vou pedir a você agora que olhe para alguém do seu lado, alguém que está andando do seu lado, e fala assim para ele: por favor. Diga, por favor. Não, grite bem alto, diga, por favor. Não tire a minha atenção. Não roube a minha bênção. Eu prego desde os 13 anos de idade. São quase 40 anos pregando. Mais difícil do que pregar é ter a atenção dos ouvintes que estão na sua frente. Pregar é um detalhe. Difícil é as pessoas que estão aqui dentro entenderem que Deus não fala por 3 horas sem parar. O pregador às vezes prega 1h30, o cantor canta 40 minutos, mas nem sempre os 40 minutos do cantor, 1 hora do pregador, 1h30, foram suficientes para abastecer a sua alma. Por quê? Porque às vezes Deus fala nos detalhes. Às vezes Deus fala em uma única palavra, em uma única estrofe. Só que exatamente no momento em que Deus ia falar com você, levantou alguém do seu lado para ir ao banheiro. Alguém do seu lado ficou com o telefone ligado, e o telefone tocou exatamente na hora. A criança que estava no colo da mãe deu um berro ou saiu correndo, e a sua bênção foi embora. Estamos em praça pública, isso aqui é uma arena. Se Deus abrisse os seus ouvidos espirituais, você ouviria o que eu já ouvi hoje aqui. Eu vi barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão travando uma guerra nos céus de Ariquemes. E eu não sei você, mas eu já sei de quem é a vitória. A vitória é do povo de Deus que veio aqui para adorar. Tem algum adorador aqui? Então você agora pode, ao invés de dar um grito, dar um berro de glória a Deus nesse lugar. Agora eu ouvi vocês. Agora eu fiquei feliz. Então, respire fundo, olhe para quem está do seu lado e diga: vamos voar agora. A palavra vai nos conduzir até o céu. Amém, igreja? Pastor Roberto, mude a música para mim. Enquanto eu lia o texto, fiz questão de ler e olhar para frente. E vi algumas pessoas consternadas. Na verdade, ficaram mesmo desapontadas. Porque quando se faz um evento dessa magnitude, traz um pregador, um cantor, alguém ungido, que fala para nações, que fala para multidões, sempre se espera algo revelado. Sempre se espera uma palavra daquelas que a gente costumeiramente não ouve. E quando eu li Atos capítulo 3, eu vi pessoas fazerem assim, ó. De novo esse texto. Atos dos Apóstolos capítulo 3 faz parte da nossa fé. Quem aqui em uma escola bíblica dominical, ou em um culto evangelístico, ou em um culto na praça, ou em um culto de jovens ou de senhoras, nunca viu alguém falar de Atos dos Apóstolos capítulo 3? Daquele paralítico que estava sentado à porta do templo. É um texto conhecido, é uma história muito conhecida. Mas eu estou aqui para te dizer que, servindo a Deus há muitos anos, eu entendi que Deus é capaz de nos surpreender nas coisas mais simples, principalmente em textos tão conhecidos como esses aqui. Nesses últimos 2 anos, eu venho meditando muito em Atos dos Apóstolos capítulo 3, porque há um mistério aqui, há um milagre em andamento. Pedro e João estão subindo a hora da oração, a hora 9 para o templo. Eles entram por uma porta, e o escritor faz questão de desenhar a porta para nós. Ele vai dizer o nome da porta. Isso não pode estar escrito aqui à toa. São detalhes que o Senhor manda para que alguém vá se debruçar sobre o assunto e buscar o entendimento. Pedro e João entram pela porta chamada Formosa, não sem antes serem indagados por um paralítico que ali estava, se havia para ele ou não uma esmola. E Pedro e João, olhando para o paralítico, liberam uma palavra que é tão carregada de Deus, que basta a simples leitura desta palavra para o nosso coração bater forte no peito. Pedro olhou para o rapaz e disse: olha para nós, não tenho prata, também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não andou.
Aqui está o detalhe. Automaticamente era para nós esperarmos um salto e um grito do paralítico dizendo: fui curado. Mas isso não acontece. A Bíblia diz que Pedro, ao falar para ele ficar de pé, o paralítico não ficou de pé, o paralítico permaneceu sentado. E a Bíblia então diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. Foi o ímpeto de Pedro, foi a audácia de Pedro, foi a coragem de Pedro, que fez aquele paralítico de dezenas de anos dar um salto e firmar sobre os seus pés, e então começar a adorar e a glorificar a Deus, e na sequência entrar dentro do culto. E pela primeira vez vamos ver um culto em uma igreja onde tem alguém pulando como um milho de pipoca em panela quente dentro do santuário. A pergunta que eu faço aos meus irmãos é esta: o que aconteceu com Pedro? Que homem era esse que estava ali diante daquele paralítico? Porque quem conhece a história do apóstolo São Pedro sabe que de longe ele era um homem corajoso. Vão se lembrar que dias atrás Pedro estava negando Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Quem conhece a história de Pedro sabe que as situações mais vergonhosas no evangelho entre Cristo e os discípulos se deram ao lado de Pedro. Pastor André, foi Pedro que constrangiu Jesus no dia de lavar os pés. Foi Pedro que não deixou Jesus tocar os pés dele. E Jesus teve que interromper aquele momento, talvez um dos momentos mais lindos entre o céu e a terra. Você já parou para meditar na situação do lava-pés da Bíblia? Você consegue imaginar 12 homens com os pés sujos, sentados, e ajoelhado na frente deles está o Deus encarnado, o Verbo divino, aquele que criou o universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia. O salmista, falando dele, disse: ele carrega na concha da palma de suas mãos todos os oceanos. Um outro salmista, para falar da sua altura, disse: quando ele quer olhar os céus, ele se inclina para baixo. O outro salmista, falando do seu poder, disse: ele conhece as estrelas pelo nome e sabe o endereço de cada uma delas. Imagine este ser criador do céu e da terra em forma humana, ajoelhado na frente de criaturas podres, pecadoras e carregadas de pecados, e ele tocar na parte mais suja do corpo, que eram os pés. Não há um ato tão belo como esse em toda a Bíblia. E agora que Jesus está na frente de Pedro, é Pedro quem esconde os pés, quebrando o ritmo daquele momento de pureza. É Pedro quem vai quebrar naquela madrugada em que Jesus foi traído, com uma espada, a misericórdia de um discípulo para com um pecador. Porque é Pedro quem tenta degolar a cabeça de um soldado. Ele errou e acertou a orelha do soldado. É Pedro que numa madrugada pulou no meio das águas sob o mando de Jesus Cristo. Só que depois de 2, 3 ou 4 caminhar de pés, ele afunda nas águas. E Jesus precisa acelerar o passo, agarrá-lo pela mão e chamá-lo de homem de pouca fé. Esse Pedro da Bíblia Sagrada inteira, esse Pedro de histórias que constrangeram o mestre, esse Pedro carregado de fraqueza, esse Pedro carregado de medo, esse Pedro carregado de covardia, não parece ser o mesmo Pedro de Atos dos Apóstolos capítulo 3, porque no capítulo 3 ele está possuído por uma autoridade. Eu vou repetir, ele está possuído por algo que os olhos não podem ver. Ele não está normal. Ele não estava como esse irmão que está aí do seu lado, sentado, me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não, Pedro, na linguagem de hoje, da moçada, ele estava virado no giraia. Pedro estava anormal. Pedro estava com sangue nos olhos. Pedro tinha fogo nas mãos. E quando ele disse àquele homem: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e o homem não levantou, posso imaginar os demônios falando no ouvido de Pedro: seu ministério começa fracassado, porque você usou a senha, usou a autoridade, e o paralítico permaneceu sentado. Mas Pedro não estava normal. Quando ele viu que o paralítico não levantou, Pedro pulou em cima do paralítico, agarrou ele pela mão direita e arrancou ele do chão.
As pernas do homem estavam trançadas, tortas. Eu não sei nem como é que estavam os pés deles, se estavam endireitados ou não, se os ossos eram normais ou não. Pedro agarrou o paralítico pela mão e colocou ele em pé. E ao toque de Pedro, a unção que estava dentro dele passou pelo DNA do paralítico, entrou pelo toque da pele, foi no meio foi no meio do sangue, desceu para a medula, foi nas células que formam os ossos, e os ossos do paralítico começaram a se desentortar um a um, e o paralítico ficou em pé. E aí o homem entrou dentro do templo saltando, adorando e glorificando ao Deus que está aqui no centro desta praça nessa noite. A minha pergunta é: o que aconteceu com Pedro? Por que essa pergunta, pastor? Porque se descobrirmos o segredo de Pedro, o que foi que houve com ele, e se conseguirmos chegar no nível dele, eu não me responsabilizo pelo que Deus vai fazer na sua vida depois dessa noite. Aliás, eu vou ser profeta desde já. Olhe para quem está à sua esquerda, à sua direita, memorize o rosto da pessoa. Olha, só tem gente que nem para me obedecer presta, ou raça ruim. Olhe para a pessoa, obedeça o pregador. Se você tiver coragem, peça para ela o número do celular, troque o WhatsApp agora, porque agora dá tempo. Porque depois dessa noite, se o que aconteceu com Pedro acontecer com essa criatura que está do seu lado, para você falar com ela ou com ele depois dessa noite, só através de secretário do secretário, só você entrando no canal do YouTube dele ou dela, só você assinando lá pelo Spotify, só você viajando muito, ou indo na livraria para comprar o último livro, ou entrando dentro da internet para fazer o último curso que essa pessoa vai dar, porque depois dessa noite, a unção do Senhor vai te pegar, vai colocar asas nas suas costas e vai te levantar bem alto. E só quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus, por favor. Ora, esta é a proposta dessa festa que já tem 19 anos. Aviva. A palavra avivar, ela tem uma conotação tão pesada no original em que foi escrita, que faltam às vezes palavras na língua portuguesa para interpretar. Bem disse aqui a cantora que avivamento não é barulho, embora o avivamento possa gerar algum tipo de barulho. Mas avivamento, na essência da palavra, a palavra avivamento é uma inflexão do verbo avivar. E o verbo avivar significa ressuscitar. 4 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. O verbo avivar significa ressuscitar. E aqui vem uma outra explicação desse pregador. Existem 2 tipos de pessoas que precisam de ressurreição. Pergunte quem? Só falo se todo mundo perguntar. 2 tipos de pessoas são elas: os que estão mortos e os que estão meio mortos. Pastor, essa expressão não é muito conhecida. É porque você não lê a Bíblia. Se você pegar a parábola do bom samaritano, vai encontrar a história de um homem que saía de Jerusalém rumo a Jericó. No meio do caminho foi assaltado e espancaram ele. Deixaram ele no meio do caminho caído, meio morto. O que é meio morto? Estar meio morto é estar em um estado de coma. E eu não sei se você conhece alguém que viveu o estado de coma. Eu acompanhei os últimos 4 dias do meu velho pai, que ficou em coma. Ele não era cego. E deitado na cama em coma, os seus olhos não se fechavam e não paravam, iam de um lado para o outro. Eu passava a mão sobre os olhos do velho, os olhos abertos, se mexiam, mas ele não me enxergava. Ele não era mudo, não tinha nenhum problema nas cordas vocálicas, mas não saía nenhum som da boca dele. Ele não era paralítico, mas os seus pés e pernas não funcionavam mais. Ele não teve um derrame, mas os braços e as mãos também não funcionavam. Perguntei ao médico se alguma coisa nele funcionava. Ele disse: a única coisa que funciona em alguém que está em estado de coma são os ouvidos. O médico disse: ele ouve, mas não consegue esboçar reação. Ele ouve, mas não enxerga. Ele ouve, mas não caminha. Ele ouve, mas não estende as mãos. Ele ouve, mas não fala. E como meu Deus não fala com quem está ausente, se Ele me trouxe como profeta, é para dizer que aqui no nosso meio tem pessoas mortas e pessoas em estado de coma. Possivelmente você percebeu isso durante o culto.
A pessoa está do seu lado, carrega a Bíblia como você, está na igreja desde a época de Noé. Alguns não viram o dilúvio, mas pisaram no barro que sobrou na terra. A pessoa diz que é assembleiana, bate o pé para qualquer um, falando, eu sou pentecostal, mas até esse momento aqui, Deus, eu ouvi 4 ou 5 pessoas orarem em línguas, uma delas o pastor presidente. Isso me deixou muito feliz, porque tem lugar que eu vou que nem os pastores presidentes mais falam em línguas, e tem alguma coisa muito errada. Se isso aqui fosse uma cruzada evangelística para ganhar almas, eu entenderia. Se fosse um estudo bíblico, eu entenderia. Se fosse um seminário de missões, eu entenderia o silêncio. Mas é um congresso de avivamento. Se é um congresso de avivamento, 3 coisas: ou essa pessoa que está do seu lado está morta, ou essa pessoa que está do seu lado está em coma, ou essa pessoa tem vergonha de adorar a Deus em praça pública. E se esta pessoa tem vergonha, para ela vai o cajado mais pesado. Assim diz Jesus: se você se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei de você diante do meu Pai também. Pastor, mas aqui é praça pública. E daí que é praça pública? Eu trouxe o meu amigo, está aqui o doutor, está aqui o fulano de tal, está aqui a maior autoridade da cidade, a prefeita, está aqui um senador da república. Queridos, eu sempre digo e insisto em dizer, aqui no nosso ambiente não tem título humano que sobressaia ao título de servos do Deus vivo. Pastor, mas vão me chamar de fanático. E eu te faço uma pergunta: quem é o brasileiro para chamar um crente pentecostal de fanático? Me fale aí. Dia desse eu recebi na minha casa um amigo de infância que se deu muito bem na vida, se tornou doutor, foi morar na Europa, foi visitar a minha cidade. Levei ele para o culto onde eu pastoreio, e lá no culto ele me viu dar uns pulos na tribuna, gritando, pregando, como quando eu era criança. Quando saímos para jantar, ficamos só eu e ele na mesa. Ele falou para mim: posso falar com você? A gente é amigo, amigo fala a verdade. Eu digo: pode falar, meu amigo. Ele falou: você não vai parar de ser fanático? Eu falei: como assim? Rapaz, eu lembro de você pulando quando você tinha 12, 13 anos na igreja. Você está com 50. Você continua pulando, gritando, a veia do seu pescoço parece que vai explodir. Tem hora que parece que você recebe o espírito do Bruce Lee no culto. Você fica gesticulando os braços. Ele falou: até quando você vai ser fanático desse jeito? Mas me deu uma raiva. E ao invés de dar uma cajadada nele, eu disse assim: meu amigo, eu te sigo à distância lá no seu Instagram. Ele: você me segue, que legal. Eu disse sim. E eu assisti a última Copa do Mundo e vi você postar coisas no seu Instagram. Você, doutor poliglota, mora fora do Brasil. Você agora fala how are you? Você é uma pessoa importante. Eu vi lá alguns videozinhos você postando. Você pintado de palhaço, com um gorro na cabeça de palhaço, com uma vuvuzela desse tamanho na boca, soprando na cara dos outros. Eu vi e li nos seus lábios, quando o Brasil perdeu um gol, você xingando o jogador, o juiz, a mãe do juiz sofreu na sua boca. E também vi quando o Brasil fez gol, você filmando, você dando beijo, você beijou na boca daquele amigo que estava de frente. Ele foi ficando com vergonha e disse: na hora da emoção a gente faz coisas esquisitas, né? Eu disse: pois bem, como é que você, que fica nessa emoção vendo 22 homens com a perna rapada, correndo atrás de uma bola desse tamanho, e quando essa bola atravessa o travessão, você pula, grita, planta bananeira, toca a vuvuzela, xinga a mãe dos outros, como é que você vai me chamar de fanático? Eu grito na igreja porque lá o nosso time nunca perdeu um jogo. Eu adoro o meu Salvador, porque quem fala de mim não paga as minhas contas. Eu sei quando eu estou no vale, para onde e a quem eu recorro. Quando eu estou num momento de dificuldade na vida, quando meu nome está lá no Jornal Nacional e você está em casa só sofrendo, fazendo até o sinal da cruz, é para o meio do mato que eu subo, lá no monte de oração. E quem vai orar comigo não são os meus amigos importantes, são aquelas irmãzinhas que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria delas é analfa de pai e beta de mãe, mas elas agarram a minha mão e lá no meio do mato bate o pé no chão, a poeira sobe e elas dizem assim: meu filho, assim diz o Senhor, o milagre já está chegando. E elas emendam uma língua estranha que vai arrepiando o corpo da gente inteiro. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você se envergonha de ser um pentecostal, por favor, vai para casa, porque pelo horário dá tempo de você assistir o Corujão ainda. Mas se você veio para essa festa de avivamento e vai ficar comigo aqui, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre o Aviva Ariquemes. Tem algum pentecostal aqui que pode agora rachar o peito num grito de glória? Ah, vocês estão aí, pentecostais.
Eu sabia que eles tinham vindo. Deus vai virar a sua vida do avesso nesta noite. Aconteceu algo com Pedro. Pedro não era mais o Pedro da Silva Sauro. Pedro não era mais o negador de Cristo. Pedro não era mais o espadachim que não sabia usar a espada. Pedro não era mais o vergonhoso dos pés sujos e fedidos. O Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, passou por uma metamorfose. Passou por uma transformação. Uma transformação que começou por dentro dele e virou a vida dele do avesso. Tudo começou lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo de número 7. Tudo começou ali. Quem conhece a Bíblia vai se lembrar que o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, vai falar da ressurreição de Cristo. As mulheres foram até a tumba, e ao chegarem na tumba, a pedra estava arrolada. Encontraram 2 homens sentados em cima das pedras, e os homens disseram àquelas mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Só que, diferente do Evangelho de João, diferente do Evangelho de Lucas, e diferente do Evangelho de Mateus, os anjos falaram algo mais para essas mulheres, e isso só existe no Evangelho de Marcos. Somente Marcos escreveu algumas palavras a mais que aqueles anjos que anunciaram a ressurreição do Mestre falaram. E é interessante, quando eu descobri isso, eu fui tentar entender porque só Marcos escreveu. E sabe o que eu descobri? Que o Evangelho de Marcos foi ditado pela boca do apóstolo São Pedro. Marcos não foi discípulo de Jesus, foi discípulo de Paulo. Paulo expulsou João Marcos, Pedro abraçou esse garoto rico, de família rica, menino escriba, estudado. Quando Pedro está para morrer em Roma, ele manda chamar João Marcos, porque ele diz: eu não sei escrever. Você sabia disso? Você sabia que Pedro não sabia escrever? Você sabia que Pedro não sabia ler? Pastor, tem livros de Pedro na nossa Bíblia? Tem. Os discípulos dele escreveram. Aqueles que seguiam a Pedro escreveram. Pedro era um homem analfabeto. Como o senhor sabe? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Depois que Pedro pregou um sermão após aquele homem ser curado, as pessoas que estavam ali diziam assim: não são esses homens iletrados? A palavra iletrado é analfabeto. Não são esses homens iletrados? Como, pois, falam com tanta veemência, com tanta eloquência? Pedro havia sofrido uma mutação. Se pegarmos a história de Pedro, que começa ali em Marcos capítulo 16, verso 7, e começa ali por quê? Porque somente Pedro se lembrou da história. Pedro estava trancado dentro da casa, quando as mulheres chegaram e falaram: fomos até a sepultura, e a tumba está aberta e vazia. Os discípulos que estavam ali ficam felizes, porque se lembram da profecia. Pedro, que estava ali, não ficou feliz. Pedro se escondeu num canto, com depressão profunda. Ou seja, ele negou Jesus, e se Jesus ressuscitou, Jesus poderia abandoná-lo. Mas as mulheres trazem uma mensagem para Pedro. Pode ler em Marcos 16 e 7, grife esse versículo na sua Bíblia, porque só tem aí, nos 4 evangelhos, só eles dizem isso. As mulheres dizem: os anjos apareceram para nós e disseram: voltem, avisem aos discípulos e a Pedro em particular. Os anjos chegaram perto das mulheres e falaram: avise aos discípulos, mas chamem Pedro num canto e fale para ele que a história entre ele e Jesus ainda não acabou. Quando os anjos falaram o nome de Pedro, aquilo despertou ele. Aquilo fez ele entender que Jesus havia relevado a sua fraqueza de ter negado. Era como se Jesus estivesse dando a ele uma segunda chance. E depois dessa segunda chance, Pedro agarrou com as 2 mãos e não soltou mais. Depois desse terceiro dia da ressurreição, Jesus apareceu para cerca de 500 testemunhas por um período de 40 dias. E marcou com todas essas testemunhas 2 encontros. O primeiro encontro está no Evangelho de João, capítulo 20. Você vai encontrar Jesus numa reunião particular com os 11 discípulos, porque Judas já estava morto. O Senhor vai se reunir com eles, vai olhar para eles e vai soprar sobre eles, dizendo: recebei
o Espírito Santo. Pedro estava ali. Pedro recebeu uma lufada de ar quente que saiu da boca de Jesus. O Criador chegou perto de Pedro e fez assim. Só vamos encontrar um texto parecido com esse no início da Bíblia, quando Deus criou Adão. Ele foi nas narinas de Adão e soprou sobre ele. O Deus do Gênesis, no Novo Testamento, vem visitar os seus discípulos e sopra sobre eles e diz o que eles estão recebendo: recebei o Espírito Santo. Só que essa foi a primeira reunião. A segunda, o Senhor deu o endereço, Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro e essas 500 testemunhas, quando viram Jesus sendo assunto ao céu em Atos dos Apóstolos capítulo 1, quando a nuvem ocultou Jesus, essas pessoas foram para Jerusalém, encontraram a casa de um crente, entraram nesta casa e ficaram em oração, aguardando o cumprimento da palavra do Senhor. Só havia um problema: Jesus não disse quando a promessa viria, ele não disse a que horas, ele não marcou o horário nem a data, ele só falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entraram dentro daquela sala chamada cenáculo, entraram num grupo de 500 testemunhas. Depois de 10 dias de aguardar, de oração, só sobrou quase 120. 380 e poucas pessoas não tiveram paciência para aguardar a promessa, não tiveram paciência para esperar o sobrenatural descer sobre eles. Mas no meio dos 120, ou quase 120, estava Pedro. E Pedro não arredou o pé, porque ele acreditava que algo iria acontecer. E a Bíblia Sagrada conta como foi. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No meio dessa turma de quase 120 está Pedro. Pedro recebeu algo sobre-humano. O Espírito Santo já havia sido soprado dentro dele. Ele já havia respirado o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre ele. Mas agora, Pedro recebeu o Espírito Santo de outra forma. Primeiro, ele recebeu o Espírito Santo aqui dentro dele. E agora em Atos 2, ele recebeu o Espírito Santo aqui sobre ele. Em João capítulo 20, Pedro foi vestido com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro foi revestido com o Espírito Santo. Preste atenção, e é aqui que os pentecostais acabam se perdendo. Se você perguntar a mim: pastor, quem aqui tem o Espírito Santo? Eu vou te dizer: todos os que nasceram de novo, todos que passaram pelo processo do batismo das águas e compreenderam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem aqui aceitou Jesus como seu Salvador? Quem tem o nome escrito no livro da vida? Então bate no peito e diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Diga assim: aqui. A pergunta que eu te faço é: você também tem o Espírito Santo aqui? Todos estão vestidos com o Espírito Santo. Por isso você não aceita mais o pecado, você não gosta mais do mundo, você leva uma vida separada, porque o Espírito Santo está dentro de você. Embora seja importante e uma bênção, não é o suficiente. Não é o suficiente para encarar a luta cristã pentecostal. Nós pentecostais não somos pessoas normais. Nós cremos no sobrenatural. Nós acreditamos, por exemplo, que os anjos estão aqui. Nós acreditamos que pessoas podem ser possuídas por demônios. Nós acreditamos que Deus pode revelar coisas. Nós acreditamos que crentes podem ser arrebatados, irem ao céu, passar uma temporada lá e voltarem nos contar. Eu estou contando alguma mentira aqui? Quem acredita na existência dos anjos? Deixa eu ver. Quem acredita que existam demônios?
Quem acredita em profecia, em revelações? Todos nós acreditamos. Portanto, nós não somos normais. Tenta explicar para qualquer pessoa que não é crente como é que você fala na língua dos anjos. Vai lá, tenta. Tenta sentar com a sua professora de língua, sua professora de inglês, de espanhol, de francês, fala: professora, eu recebi um idioma aqui na minha cabeça num culto. Como assim? Ela vai falar, você vai falar: eu falo na língua dos anjos. Ela vai rir de você, vai te chamar de esquizofrênico, vai falar que você sofre de catalepsia espiritual ou coisa parecida, vai falar que você tem doenças psicossomáticas no seu cérebro, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você só pode ser compreendido nesta atmosfera espiritual quando você está entre nós. Por isso que quando nós estamos reunidos, a gente não pode se perder. A gente tem que começar a exercitar o dom. Um dá glória a Deus, o outro fala aleluia, o outro se dá um salto para cima, alguém bate palma, o outro bate os pés, alguém é cheio do Espírito Santo, fala em línguas. Começamos alguém a falar em línguas, Deus vai e toma alguém em profecia, ou o Senhor levanta alguém para interpretar as línguas estranhas. Pelo menos esse era o normal dos nossos cultos até 10, 15 anos atrás. De 10, 15 anos para cá, alguma coisa extraordinária, ruim aconteceu. Fomos perdendo a nossa sensibilidade, fomos deixando de acreditar no sobrenatural, passamos a acreditar mais no plano de saúde da Unimed do que na oração com óleo pelo presbítero, passamos a acreditar mais na força do advogado e do juiz e vamos lá dar queixa, do que antigamente, quando a gente dava queixa no círculo de oração, delegacia de crente. Quando eu era criança chamava-se círculo de oração. Era lá que a gente levava os bilhetinhos que as irmãs não sabiam nem ler. Lá estava o nosso pedido e elas colavam aquilo no joelho. E não se tem explicação, não consegue se explicar. Mas depois de 1 mês, 2 meses, olha a gente contando testemunho na igreja que o sobrenatural aconteceu. Houve um tempo em que nós tínhamos a sensibilidade, e esta sensibilidade não pode terminar. Eu me recuso a acreditar que agora que estou já de barba branca e cabelos brancos, vou ver uma geração sucumbir a esse mundo moderno. Não posso acreditar que o senhor e a senhora vão mesmo ter na sua mente a única memória de manifestações espirituais, esses TikToks em forma de memes, onde as pessoas debocham de línguas estranhas, onde as pessoas debocham de coreografia pentecostal, onde as pessoas debocham de pessoas simples. Eu não posso acreditar que nós, assembleianos, vamos terminar ou entrar aí no século 21, como já estamos, e caminhar até a volta de Cristo em cultos paralisados. Não posso acreditar que você mesmo, depois de 10, 15, 30, 50 anos uma Assembleia de Deus, vai vir para um culto como esse e ficar olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não posso acreditar. Não posso acreditar que, sendo pentecostal, você vai ficar aí me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Não posso acreditar que você vai ficar o culto inteiro com a perna cruzada, a mão no queixo, filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Não posso. Eu quase entrei em erupção ouvindo a cantora adorar a Deus. Talvez porque eu tenho ido em outras tribos, congregando em outros ministérios, eu prego em todas as igrejas e eu conheço adoradores com liberdade. Aí eu vejo você ouvir um louvor daquele, travado, sentado no banco, morrendo de vergonha de ficar de pé para adorar a Deus, porque as pessoas vão rir de você, as favas com que rir de você. Se alguém vier debochar da sua adoração extravagante, fala para a pessoa assim, ó, vai encontrar um tanque cheio de roupa suja para lavar. Me deixa adorar a Cristo, porque eu ainda tenho sensibilidade. Tem alguém aqui que ainda tem sensibilidade espiritual? Ah não, eu só acredito vendo. Por gentileza, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, faz uma tomada disso aqui que é bonito, olha, isso. Deixa todo mundo ver pela televisão. Cadê os filmes? Isso, cinegrafista. Chacoalhou a mão, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a pessoa, por favor. Se ela fez cara feia, fala para ela, um médico falou para não contrariar o pastor Marco. Depois dos 50, agarrou a pessoa, chacoalha ela agora até ela ficar irritada. Aqui atrás, por favor, senhores. A banda aí atrás, tomando água, perninha cruzada, por favor, me obedeça. Na hora que vocês cantam, vocês querem que o povo dê glória a Deus. Dê glória a Deus comigo também. Agarre o ombro de quem está do seu lado, chacoalhe ele, chacoalhe ela. Isso, irrita a pessoa, diga, Deus te trouxe aqui. Diga, para isso. Sacode a pessoa, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua adoração,
para sacudir a sua história. Ele vai sacudir o seu ministério, vai sacudir a sua congregação, vai sacudir a sua família, vai sacudir os seus filhos, vai sacudir o seu esposo, a sua esposa. Deus vai sacudir o inferno e Rondônia vai fumegar. Estou sentindo Jesus aqui de verdade. Estou valente nesta noite. O diabo pode até tentar, não vai conseguir esfriar, não vai arrancar de nós a nossa sensibilidade. Nós não vamos terminar os dias frios. Jesus não vem buscar uma igreja paralisada, Ele virá buscar uma igreja possuída pelo Espírito Santo. E se a trombeta tocar agora, e daqui do meio deste povo só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? E vem comigo, deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Reage. Pedro, senador Marcos Rogério, Pedro não estava normal. Preste atenção. Por que a Bíblia falou a porta que ele entrou? Aquele templo tinha 12 portas, todas as portas com nomes proféticos. Pedro e João entrou pela porta chamada Formosa. Diga comigo, Formosa. Por que eles entraram ali? Porque não era a primeira vez que eles iam naquela igreja, pastor André. Todos os anos, pós Páscoa, esperavam Pentecoste. Pedro e João, que eram sócios em uma embarcação de pescadores, iam até aquele mesmo templo, sentavam no mesmo banco, entravam pela mesma porta, para entregar a Deus um sacrifício, uma oferta, ou um pedido de perdão, porque às vezes não pegavam peixe nenhum e o ano tinha sido um fracasso, e mesmo assim, eles iam ao santuário. Pedro e João entraram por aquela porta, porque era costume entrar por aquela porta. É como você que é crente há muito tempo. Você quando chega na igreja, um pouquinho atrasado, tem alguém sentado no seu lugar, o que você fala para a pessoa? Irmão, esse lugar é meu, ó. Não tem seu nome ali, você não comprou, mas você vai tanto tempo ali, que tem irmão que respeita. Quando você não está no culto, todo mundo sabe, porque olha para aquele lugarzinho. Pedro e João entraram no templo, como entraram todas as outras vezes. E ali naquela porta tinha um paralítico. Detalhe, em todas as outras portas também tinham paralíticos, cegos e até leprosos. Não eram cegos, paralíticos e leprosos comuns. Eram cegos, paralíticos e leprosos que haviam recebido da autorização da prefeitura da cidade um alvará para poderem pedir esmolas. Então eles eram donos daquela porta. Pedro e João conheciam aquele paralítico. Todos os anos eles entravam ali. Todos os anos aquele mesmo paralítico pedia uma esmola. Todos os anos Pedro ou dava uma esmola ou dizia: esse ano não deu certo. O paralítico se acostumou com eles. Mas nesse ano Pedro entrou com João. O paralítico olhou para eles e pediu uma esmola. É engraçado porque Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós. Mas o paralítico já estava olhando para eles. Ele pediu esmola. Como é que o paralítico vai pedir esmola sem olhar? Ele não era cego, ele era paralítico. O paralítico estendeu a mão e disse: me dá uma esmola. Aí Pedro gritou, ele não falou, ele gritou: olha para nós. Pedro não estava falando com o paralítico. Pedro estava falando com o povo que estava entrando naquela igreja pelas 11 portas. O culto não tinha começado ainda. Pedro chamou a atenção de todas as pessoas que já estavam dentro daquela igreja. Quando ele gritou: olha para nós, num grito, todo mundo olhou para Pedro. Quando Pedro viu que tinha atenção de todo mundo, ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. As pessoas estão olhando, procurando um saco de pão, uma peça de roupa, um objeto, e viram que Pedro não carregava nada nas mãos. E Pedro está insistindo: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E Pedro libera a palavra: em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda.
E o paralítico não levantou. O diabo dizendo a Pedro: acabou o seu ministério. Pedro pulou em cima do paralítico, agarrou ele pela mão e colocou o paralítico em pé. Quando o paralítico ficou em pé, o culto acabou. As pessoas foram tomadas por pavor, foram tomadas por temor, foram tomadas por uma convicção de que Pedro não era mais normal. O que aconteceu com Pedro? Ele foi vestido e foi revestido com a presença do Espírito Santo. Foi só isso e mais nada. Sempre que eu dou seminários ou por onde eu passo e as pessoas têm um tempo de mesa comigo, a pergunta que sempre me fazem é muito comum: pastor, como faz para ter o que o senhor tem? E eu dou muita gargalhada, porque eu não tenho nada. Eu não sou nem pregador, eu sou um contador de histórias. Todo mundo sabe disso. Mas como é que eu prego há 32 anos? Mérito meu? Não, é dele. Chegar não é difícil. Difícil é permanecer. A longevidade é um dom, é um presente. E só é um presente para quem ainda consegue depender dele. Vou dar um exemplo prático para vocês. Esse ano eu preguei no Congresso dos Gideões, senador, pela 26ª vez. 26 anos, André, pregando no mesmo púlpito, para públicos diferentes, atingindo 2, 3 gerações. Estava lá no púlpito dos Gideões, ou melhor, 2 dias antes, cheguei em Camboriú, era quinta-feira já de madrugada. Eu entrei no quarto e eu só ia pregar na sexta, ou melhor, ia pregar no sábado. Eu cheguei mais cedo porque eu queria rever amigos, fazer visitas. Mas quando eu entrei dentro do quarto, veio um desejo de orar, como há muito tempo eu não sentia. E eu fiquei compungido. Liguei para o Roberto, disse: Roberto, não quero almoço, não quero janta, não deixe ninguém se aproximar do quarto, eu vou me trancar com Deus aqui no quarto. Eu fiquei 30 horas com o meu Jesus, 30 horas trancado num quarto. Eu orei, eu chorei, eu li a Bíblia. Como eu estava sozinho, eu orei na cama, eu orei ajoelhado na cama, eu orei no banheiro, eu transformei o vaso sanitário em altar. Eu fui para um canto do quarto, estava escuro, eu com louvor. Eu me senti tão pequeno, eu orei agachado. E eu comecei a ser transportado com a minha memória para os áureos anos, lá na Vila Tatu, onde eu me converti. E eu via um garoto, filho de mãe solteira, cortador de cana de açúcar, congregando numa igreja pequenina, abraçado com irmãs e irmãs que diziam assim: Deus pode te levantar. E o tempo passou e agora eu estava ali, depois de 26 anos pregando na mesma festa. Eu chorei de um tanto. Só que eu chorava, levantava e ia ler a Bíblia. Eu disse: Senhor, eu preciso de uma mensagem nova para pregar. E não vinha mensagem. Todos os anos o Senhor me dava uma mensagem nova. Esse ano o Senhor não me deu nenhuma mensagem. Mas eu nunca senti tanta presença dele como eu senti esse ano naquele quarto. E quando eu fui sair do quarto para pregar, eu falei: Senhor, estou indo pela fé. E o Senhor disse para mim: hoje eu vou te mostrar que não é a sua inteligência, não é o seu estudo teológico, não é o seu conhecimento da palavra, é a minha presença. Subi aquela tribuna todos os anos, minha perna batia uma na outra. Depois de 26 anos, o mesmo sentimento, a responsabilidade. Mas esse ano eu subi e eu senti uma paz, é como se eu estivesse flutuando. Eu dobrei meu joelho e já comecei a chorar. Eu sentei, não sabia o que eu ia ler para pregar. Quando me chamaram, o Senhor disse: vou te mostrar. Eu abri a palavra e li um texto. O céu desceu, ficou tão baixinho. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo como antigamente. Na manhã missionária, no domingo, veio uma mãe com uma criança de 6 anos, outra uma criança de 5 anos, que receberam o batismo com o Espírito Santo do lado de fora do ginásio. Eu não gritei muito, eu não trouxe nada de revelação profunda. O Roberto, que está comigo há 500 anos, ele falou: pai, onde o senhor tirou essa mensagem? Eu falei: você está maluco? Eu prego todo dia, você não presta atenção em mim não? Não, mas isso o senhor nunca pregou. Eu disse: Roberto, eu li o mesmo texto, eu usei os mesmos argumentos. Ele falou: não, tem alguma coisa diferente. Eu cheguei em casa, a minha esposa falou: meu amor, eu já te vi pregar, mas igual hoje? Eu falei: mas amor, é uma pregação simples. Ela falou: não, tinha algo diferente. Eu me emociono, porque ele está aqui.
A Maria tentou trazer ele para perto de nós, falando do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo é alguém. 3 entenderam? Vou tentar melhorar. O Espírito Santo não é um vento, não é óleo, não é fogo e não é água. Isso são símbolos dele. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem atributos de uma pessoa. Uma pessoa, ela é sociável, ela precisa de amigos, ela conversa, ela toca, ela gosta de ser tocada, ela mantém intimidade, ela gosta de ouvir segredos, ela gosta de contar segredos. Mas a nossa geração pensa que o Espírito Santo é só uma pombinha, acha que o Espírito Santo é só um fantasma. Ele não é um fantasma, ele é uma pessoa. E ele está caminhando aqui no nosso meio. E ele é tão grande que enquanto ele caminha aqui no meio, a face dele está diante dos anjos. E os anjos estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Ariquemes está ficando cheio da sua glória. Naquele dia, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro foi possuído pelo Espírito Santo. Me escute aqui. Até quando nós, pentecostais, vamos ter medinho, vamos ter vergonha da plenitude do Pentecoste? Você já ouviu falar de babalorixás? Você já ouviu falar de feiticeiros, de magia negra? Você já teve a curiosidade de saber como é que nasce um feiticeiro? Já teve a curiosidade de ir lá para o Google e digitar lá como é que se consagra um feiticeiro? Já leu o livro do bispo Edir Macedo chamado Guias, Caboclos e Orixás, Deuses ou Demônios? Porque lá tem fotos de como é que uma pessoa se torna um feiticeiro. Por favor, não vomite não. A pessoa, a primeira coisa que ela mostra para a família é que ela é sensitiva. Ela percebe coisas que as pessoas normais não percebem. As pessoas veem vultos, ouvem vozes e sentem coisas que as pessoas normais não sentem. Mas isso não é atributo apenas de feiticeiros. Nós, crentes, somos assim. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, é o que ele disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se você vê anjos, se você vê demônios, se você ouve, se você sente o mundo espiritual, pastor, isso é verdade? Me diga você, a última vez que entrou na casa do amigo para orar, na empresa, na loja para orar. Lembra quando você pisou dentro da casa da pessoa, te deu um arrepio que subiu da planta dos pés ao alto da cabeça? Já aconteceu isso com alguém aqui? Sério? Então você é sensitivo. Ou seja, a parte espiritual da sua vida, ela é pungente. A sua parte espiritual, ela é sensível. É sinal de que você não é como um homem normal, natural, que não faz nada com o espírito. Ele apenas come, bebe, casa, dá-se em casamento, fala palavrão e joga. É sinal de que você ainda ora. É sinal de que você ainda jejua. E quando você ora e jejua, o seu homem espiritual, ele cresce. E ele fica à flor da pele. Quando você entra no ambiente, você percebe o ambiente. Como é que nasce um profeta? Ele recebe algo do Senhor, ele ouve uma voz que ninguém mais escuta. Como é que vem o dom da revelação se não é uma comunicação do Espírito de Deus ao nosso espírito, Deus falando a vida da pessoa sem a gente nunca ter visto ela? Isso é sim místico, e nós não podemos ter medo dessa palavra místico, e nem vergonha. A diferença entre um babalorixá e um crente pentecostal é onde eles foram treinar o espírito deles. Um babalorixá, ele procura alguém que vai levar ele para um centro espírita. No centro espírita, vão levar ele para o espiritismo científico de Allan Kardec. E lá, ele vai começar a ter contato com espíritos. Vai receber até algumas entidades. É o tal do espiritismo científico. Só que isso é muito pouco. E aí a pessoa vai querer mais profundo. Aí tiram ela dali e levam ela para a magia negra. Aí na magia negra começam os sacrifícios. Mulher ou homem, independente de quem seja, são obrigados a rapar a cabeça, raspar o cabelo, ficam carecas, são jogados em uma sala, sozinhos.
Nesta sala eles recebem espíritos de crianças, chamados espíritos de herê. Uma vez possuídos por espíritos de herê, eles apanham, ao ponto de aparecer vergões nas costas deles, apanham do invisível. Alguns chegam a ter cicatrizes de corte nas costas, cortes que são fechados com osso de ser humano pegado em cemitério, chamado ebó ou obá. Colocam sobre a cicatriz e a cicatriz se fecha. A pessoa recebe entidades por 30 dias, e nesses 30 dias ela está em jejum. Sabe como ela quebra o jejum? Bebendo urina, comendo carne em estado de putrefação. Ela é colocada em uma banheira cheia de fezes de animais. Ela se banha em fezes. Ela tem que ser degradada, ela tem que ser subjugada, ela tem que se esvaziar de si mesma e provar para os espíritos malignos que ela será um cavalo para eles. O que é um cavalo? Se não um ser que você senta sobre ele e tem domínio. Você domina o cavalo para a esquerda, para a direita, você bate nele. É isso que os espíritos malignos querem. E detalhe, eles fazem de bom gosto. E aí nasce uma cartomante, e aí nasce um feiticeiro, e aí nasce alguém que vai para a televisão e faz cirurgia espiritual, como do Dr. Fritz. Vocês devem lembrar, na década de 80 e 90, o Fantástico mostrando um homem pegando um bisturi, cortando a costa de uma pessoa na frente da câmera sem sair uma gota de sangue, arrancando um câncer de dentro dele. O mundo espiritual existe, é verdadeiro e é real. E nós, a geração nova, deixamos de crer. Por isso não vemos mais profecias. Se fosse esse mesmo culto aqui, nesse mesmo lugar, há 20 anos atrás, você ia ver gente girando aqui, correndo, pulando, falando em línguas, pessoas vomitando enfermidade. Por que não acontece mais? Prioridades. Você passa 24 horas por dia com o seu TikTok, vendo pornografia à noite, mandando nudes para o seu namorado, rindo e debochando dos movimentos pentecostais. Você não tem mais vida com Deus. Você é um crente de nome, tem carteirinha de membro, tem cara de membro, Bíblia de membro, mas não tem a essência do membro do corpo de Cristo mais. Eu comentava com o pastor André, que eu pensava que quando chegasse aos 50 anos eu ia aposentar, porque eu prego desde muito novo, viajei, preguei em quase 100 países do mundo e mais de 4.000 cidades no Brasil. Mas de 2 anos para cá minha agenda triplicou, não dou conta de atender a mais, porque há um hiato de gerações. Alguns tombaram, caíram e outros não querem mais. A geração moderna, novinha, chamada de geração milênio. Participei de um seminário dia desses. Os seminários pentecostais e tradicionais do Brasil estão treinando os professores para ensinarem os futuros pastores dessa geração a pregarem mensagens curtas de no máximo 20 minutos. Porque a geração nova, a geração milênio, não tem paciência para ouvir uma pregação profunda. Coisa do diabo. Meninos e meninas não querem ver um pregador velho como eu pregar, querem ver pregadorzinhos bonitinhos, sentadinhos num banquinho, perninha cruzada, óculos no rosto, olhando bem profundo, dizendo assim: fofo, fofa, lindinho, coisa linda. Você tem que perdoar Deus por Ele ter te dado essa vida sofredora. Você me ouviu? Eu ouvi um pregador falar que o homem tem que perdoar Deus. Que desgraça de evangelho falido é esse? Aí vão me perguntar, como é que essa geração vai enfrentar o diabo? Não vai, será subjugada por ele. O diabo não respeita anel de formatura, o diabo não respeita carro importado, o diabo não respeita tempo de igreja, o diabo só respeita canela de fogo. O diabo só respeita crente cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está constrangido, moço, ele não pode tocar você. Por que não, pastor? Olha o seu cabelo, olha a sua saia, olha a sua maquiagem, e o medo que você tem de borrar a maquiagem, e o medo que você tem de dar um pulo e a saia tão apertada, rasgar em 2 partes. Olha o rapaz do seu lado, horas e horas malhando esse corpo bonito, está parecendo um Superman por fora, por dentro pão bolorento, não fala em línguas, não ora, não jejua, é seduzido, e aí vai atrás de pregadores calvinistas que dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não tenho que lutar contra a minha carne, pastor. Pastor, a minha carne é fraca. E pecado é vitamina, criatura, para você fazer a sua carne ficar forte. Pastor, o senhor veio aqui falar de doutrina? Não, eu vim falar de vergonha na cara.
Se queremos a glória de Deus de volta, teremos que ter o Espírito Santo de novo. E para o Espírito Santo voltar a voar sobre nós e entrar dentro de nós, você não pode ficar num culto como esse mascando essa desgraça desse chiclete, tomando guaraná, comendo pipoca, fazendo carinho nas costas da sua namorada, olhando isso aqui como se isso aqui fosse um show, como se isso aqui fosse um encontro da sociedade. Não é Zezé de Camargo e Luciano que está nesse palco, é um profeta e uma adoradora. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer sacudir a sua vida. Você está em coma, você está morto. Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar. Será que eu escuto barulhos de glórias a Deus aí? Será que tem alguém orando em línguas estranhas? A presença de Deus está aqui. O que aconteceu com Pedro vai acontecer com você. Como, pastor? Não sei. Não sei se nesse culto, não sei se no caminho para sua casa ou sua cidade, não sei se na calada dessa madrugada, mas eu sei que algo vai acontecer. Você vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Você vai olhar para o espelho ao acordar de manhã, não vai se reconhecer mais. Os seus conceitos e valores serão modificados. As suas prioridades serão transformadas. A religiosidade será arrancada e vai nascer dentro de você uma fome de Deus. E você e o Espírito Santo irão bailar nesta nova geração. E a igreja do Senhor Jesus vai voltar a fumegar de novo. E nós, assembleianos, vamos gritar o que disse o profeta Jeremias antes de morrer, em Lamentações 5:21. Renova os nossos dias como antes, Senhor. Deus vai renovar os nossos dias. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Então, pelo amor de Deus, reage. Olha Jesus pegando uma irmãzinha lá. Isso, pula, pula, dança, Miriam. Salta, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão, chuta ele para o inferno. Estamos em guerra aqui nesta arena. Escute, já estou terminando. Noria Sergi Andre Velesuri Hamas. Darabias Margimando Cuevara Sheha daqui a Sul. Seis, 7 meses atrás, Estados Unidos da América, um estado simples, de gente da roça, chamado Kentucky. Uma cidadezinha americana comum, inexpressiva e desconhecida. Na cidade, um campus universitário. E dentro do campus universitário, uma capela. Não era uma igreja, era uma capela. Qual a diferença de igreja e capela? A capela era emprestada para todas as religiões. Na hora do recreio, budistas usavam a capela quando marcavam lá no calendário. Na hora do recreio, espíritas usavam a capela. Na hora do recreio, pessoas que acreditam em bruxas, as wiccas, usavam a capela. Na hora do recreio, todas as religiões tinham liberdade. E um dia marcado seria usado por 5 ou 6 meninos evangélicos. Era a hora do recreio numa universidade americana. Você promete não se escandalizar? Eu vou desenhar o que é uma universidade americana do século 21 na hora do recreio. Milhares de alunos repartidos em tribos. Tem a tribo da pornografia, que vai para um canto assistir e ver coisas de pornografia. Tem a tribo dos drogados, que vão para um canto fumarem o seu cachimbo de crack ou cheirarem cocaína. Tem a tribo das bruxas, que vão para um canto fazerem feitiços. Tem a tribo dos casais que fazem swing na hora do recreio. Uma mulher com 2 homens, um homem com 2 mulheres. Tudo isso numa universidade americana. Nada diferente do que acontece nas universidades federais do Brasil. Daquele jeito. Coisa horrível. Porque são meninos e meninas criados
com um sistema helenista herdado da Grécia, onde o homem pode fazer qualquer coisa que quiser, ninguém pode impedi-lo. Um nojo, um antro de prostituição, paganismo e feitiçaria. E no meio dessa universidade, 6 crentes, meninos, adolescentes. Não tinha um guitarrista, não tinha um baterista, não tinha um líder de louvor da igreja, não tinha um pastor. Eram alunos que resolveram ser diferentes. Foram para esta capela e começaram a cantar. Cantaram a capela, dentro da capela. Não tinha instrumentos. Começaram a louvar. Era tudo normal, era para ter começado assim, terminado assim. Mas algo aconteceu. A capela foi tomada por uma presença. Uma presença invisível, porém perceptível. Eu tive um pastor amigo meu que pegou um avião e foi lá. Ele ficou 5 horas na fila para entrar dentro da capela. Para ficar lá com o horário marcado, 30 minutos, e tinha que sair para outra pessoa entrar. Esses alunos foram lá para orar na hora do recreio. Era para ser 15 minutos de louvor. Os 15 minutos viraram meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses. Nenhum paralítico andou, nenhum cego enxergou. Só que todas as pessoas que estavam desviadas naquele campus universitário, que entraram para ver os meninos cantarem, eles entravam e eram atingidos, se jogavam no chão pedindo perdão dos pecados. As moças arranhavam o rosto, falando com Deus: perdoa a minha impureza, a minha perversão sexual. Os rapazes puxavam o cabelo, se jogavam contra as paredes. Os vizinhos começaram a ir lá dentro. Houve um avivamento de arrependimento. O mundo inteiro foi lá. Como eu sou muito poético e eu sou visual, eu fechei o olho e eu tentei imaginar a cena. 6 criaturinhas cantando aqui, Deus sentado no trono, Deus cuidando de 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E de todos os cantos do mundo sobe um fedor, uma catinga de pecado, uma catinga de crianças mortas. Você sabe quantas crianças são abortadas por ano no mundo? 50 milhões de bebês escorrem pelas latrinas, pelos bueiros, pelos encanamentos. O Brasil tem o maior contingente de meninos e meninas dependentes químicos nas cracolândias, que parecem aquela série chamada The Walking Dead, são zumbis. O estado da Califórnia, você anda nele, parece que você está no Iraque. Tudo destruído, as pessoas jogadas pelos cantos. Nova York está tomada. O governo de esquerda daquele país destruiu o país inteiro. O pecado subindo dos 4 cantos do mundo, e Deus tendo que administrar isso. De repente, no meio daquela podridão, sobe um fio perfumado. E Deus sentiu. Quando Deus sentiu, eu imagino ele parando tudo, dizendo: anjos, anjos, venham aqui. Sim, Senhor. Subiu um cheiro diferente lá da terra. Como assim, Senhor? É um cheiro puro. É um cheiro puro no meio da podridão. Vamos vasculhar. E daqui a pouco Deus encontra a Universidade do Kentucky. Ele olha dentro da capela, tem 6 meninos. Deus deu uma ordem: anjos, desçam lá e cerquem aquele lugar. Demônios não entram. Esse lugar será um portal aberto entre a terra e o céu. Eu descerei ali para que o povo veja que eu nunca mudei. Dê uma olhada ao nosso redor. Olha ao nosso redor, olhe. Olhe para trás, veja a multidão que temos. E por que não acontece aqui? Esse ano a Marcha para Jesus teve 3 milhões de crentes. Coisa linda, não é? Não há testemunho da cura de uma dor de dente. 3 milhões de pessoas marchando, pulando igual cabrito.
cantando, recitando o nome de Jesus, mas não há testemunho de que um paralítico andou, de que um cego viu, de que uma prostituta se converteu na marcha. Avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. Me dê alguém orando ali em cima daquela galeria, me dê 2 orando de lá, me dê 2 aqui na frente, me dê 3 aqui atrás, me dê uns 10 lá no fundo, e você vai ver sim, uma hora esse lugar não pega fogo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A unção que veio sobre Pedro quer vir sobre nós aqui em Rondônia nessa noite. Eu vou fazer 2 convites. O primeiro é que todos fiquem de pé. O segundo é que você feche os olhos. E eu emendo nele o seguinte convite. Eu queria orar nessa noite de avivamento aqui em Ariquemes. O senhor vai fazer o apelo, pastor? Posso até fazer, mas no meu pensamento a intenção de Deus é maior do que isso. Nos preocupamos em ganhar os que estão fora, esquecemos que tem um monte de gente dentro perdida. Eu queria orar aqui na frente do altar, só com homens e mulheres crentes que têm coragem de dizer assim: eu já fui mais crente. Eu queria ser avivado de novo. Eu queria voltar a falar em línguas. Eu queria voltar a profetizar. Eu queria voltar a cantar de novo, a ter desejo missionário. Eu queria voltar a jejuar, pastor. Eu queria voltar a ter sensibilidade. A mãe dessa criança é melhor segurar, porque depois vai se perder, aí tem que ficar correndo atrás. Olha, crianças sozinhas aqui na frente, a mãe e o pai, segurem ela, porque daqui a pouco se perde, a culpa é nossa ainda. Vem. Pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Escapa-te por tua vida. O que eu vou fazer aí na frente, pastor? Vem pedir o que Pedro recebeu. Vem falar: vem Espírito Santo, vem sobre mim. Ele é nosso amigo, Roberto. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. O teclado está muito alto. Eu queria ouvir mais a voz dele do que o som do teclado. Vem com cura e todo o seu Vem! poder. Tem espaço, vem. Isso, vem chorando, moça. Vem, obreiro. Obreiro também precisa de avivamento. Você está cansado das mensagens que você prega e não surtem efeito. Está cansado de cantar e os seus louvores não subirem. Vem. O que dizer? O que fazer quando venham aqui, olha, aqui para minha esquerda, para caber mais pessoas. Venham para cá. Alguém me ajude aqui, os obreiros, encaminhem as pessoas. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu estou ouvindo um coral de línguas estranhas. O que dizer? O que fazer Quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
a nossa oração em Ariquemes. Faz de novo, Senhor. Vem, ora comigo. Círculo de oração, levante as mãos, vem orar comigo. Faz de novo o teu povo clama mais uma vez. Adore Ariquemes. Faz de novo. Batiza, Senhor. Renova, Senhor. Aviva, Senhor. Liberta, Senhor. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Pegue na mão de quem está do seu lado. Perloim, telomandre, belessuri de candoroberras. Rabagaia, rabash, norgui, andre, belecara, las sobrias. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, Senhor, renova ele agora. Renova ela agora. Onde houver alguém que foi batizado com o Espírito Santo, toma ele, toma ela agora. Transforma o centro desta praça em um oceano. Espírito, 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 que desce como fogo. feche os olhos. Adore, Vem como em adore. Batiza, Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza aqui na frente. Batiza lá atrás. Batiza agora. Agora, 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 agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Quebra o vaso, Jesus. Faz o vaso de novo. Pega ele, Pai. e adorarei. Renova esse ancião, renova essa criança, renova essa mulher casada, essa moça solteira. Deus do meu amor, Renova essa dirigente do ciclo de oração. Renova o líder da mocidade. Renova o dirigente, Senhor, do campo. Renova os pastores. Renova os presbíteros. Renova os diáconos. minha vida. Renova. Sopra o teu vento aqui. Sopra o seu vento aqui. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ei, recebe o dom da palavra, recebe o dom da profecia, recebe o dom de curar os enfermos, recebe o dom de interpretação de línguas, recebe o dom de variedade de línguas, recebe a palavra do conhecimento. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
data desta noite, aqui no Aviva Ariquemes, na sua 19ª edição, mostra que o Senhor nunca mudou. Onde houver alguém que foi atraído pela sua presença, mostra que o Senhor é o Deus que ainda se revela. Eles poderiam estar em qualquer lugar, meu Pai, mas estão aqui no Aviva Ariquemes. Aviva a sua obra. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Cadê o coral tua cantando? Presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais que mil. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu profetizo que depois desta noite, todos os que vieram à frente deste altar terão a sua vida transformada. Eu profetizo que aqueles que assistirem este culto pela internet serão sacudidos pela presença de Deus. Eu profetizo que haverá um avivamento em Ariquemes tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o estado de Rondônia inteiro sentirá o efeito dele. E se o Senhor usará jovens, adolescentes, anciãos, casados e solteiros, onde houver alguém que o Senhor vai usar, pega eles nesta noite. É o pedido deste velho pregador. De olhos fechados, levante a mão direita para o céu comigo. O sonoplasta, arruma logo o meu microfone, que esse aqui está ruim. Diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha santidade, a minha pureza, o meu fervor, a minha alegria, a minha unção, todos os demônios que roubaram os milagres, o batismo com o Espírito Santo, a conversão genuína, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, venham para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. No 3 nós vamos jogar no chão esses demônios, e nós vamos pisar sobre eles. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Depois que pisarmos em cima, você vai encontrar 2 pessoas e vai abraçá-las, e vai dizer para cada uma delas: esse avivamento vai te acompanhar até o arrebatamento da igreja. E você só vai cantar, Roberto, depois que eu falar o 3 e pedir para as pessoas se abraçarem. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará neste ano ainda na sua vida. 2,5, a sua caravana, a sua congregação vão pegar fogo. 2,75, Ariquemes será conhecido como terra do avivamento.
3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.